Mateus 11. Hoje eu estava pensando sobre o símbolo da cruz. O cristianismo não começou tendo a cruz como um símbolo. Eu não sei se você sabe disso. Os cristãos primitivos usavam como símbolo um peixe. E como eles começaram a ser perseguidos, e eles usavam um peixe, devido à palavra de Jesus, vos farei pescador de homens. Então, ao serem perseguidos, eles usavam a codificação para identificação de cristãos, para que eles não se rebelassem e fossem mortos. Eles desenhavam um círculo, um semicírculo no chão, e o outro cristão completava esse círculo formando um peixe. Então alguém sabia, aqui há um cristão entre nós. Mas com o passar do tempo, o cristianismo foi ganhando uma cor diferente, uma percepção diferente das coisas, até que a cruz, que era o símbolo de castigo e vergonha, assumiu o lugar do peixe, e a igreja cristã começou a usar a cruz como símbolo do cristianismo. E talvez você nunca tenha parado para pensar no significado, sentido e importância da cruz, porque às vezes nós olhamos para a cruz só como a cruz onde Cristo foi crucificado. Então às vezes aquele símbolo que você carrega, uma cruz vazia, né? Muitos cristãos carregam em joias ou em roupas uma cruz vazia. A cruz vazia está falando muito para nós. Primeiro, ela está dizendo que Jesus não está morto, Ele não está mais lá, também não está no sepulcro, o sepulcro está vazio. E bem na entrada do sepulcro está escrito: Ele não está aqui. Então o símbolo da cruz vazia fala que Jesus ressuscitou. Mas o símbolo da cruz também fala muito mais, porque a cruz não é apenas um símbolo para lembrar Jesus. A cruz é um símbolo para lembrar o cristianismo. Todo cristão identifica-se com a cruz, porque a cruz não é apenas de Cristo, é nossa. E eu gostaria de falar algumas verdades sobre a cruz, que muitas vezes nós não paramos para pensar. Mateus 11, 28, depois nós vamos ler o capítulo 16, o verso 24. Um texto muito conhecido de todos, mas talvez tenhamos interpretado mal ao longo do tempo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu o quê? Olha o convite de Jesus: venha você que está cansado, traga o seu cansaço, traga a sua dor, traga a sua exaustão, porque eu estou aqui para te aliviar. A palavra é aliviar, trazer alívio. Agora vamos continuar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Agora ele fala de outra característica: você vai achar descanso. Versículo de número 30. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se você puder marcar sua Bíblia aí, porque a gente vai voltar, você vai lá no capítulo 16 agora, e nós vamos ler o verso 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Observe o que Jesus está dizendo: tome a sua cruz e me segue. Agora diz o verso 25: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Marca aí e volta para Mateus 11, 28. Esses dois textos estão de alguma forma fundidos. Eles estão falando basicamente do mesmo tema. Eles estão falando basicamente da mesma ação, mas é como se os dois textos juntos falassem de etapas diferentes.
mas eles estão fundidos, eles estão tratando do mesmo assunto: seguir Jesus, ser cristão, andar ao lado de Jesus. O assunto é esse. Então, para seguir Jesus, você vai até Ele, porque você vai e é movido por necessidade. Mas encontrando Jesus, Ele te faz a oferta de te dar alívio e descanso, mas Ele também te propõe a assumir a sua cruz e segui-lo. Esses dois textos estão falando de dois momentos, de duas situações, mas que estão dentro de um mesmo contexto. É como se o Senhor estivesse dizendo na primeira etapa: você está cansado? Você está fadigado da vida? Então pode vir a mim, eu sou a resposta para você. Você precisa de alívio, você precisa de paz, então pode vir a mim, eu sou a resposta para a sua vida. Mas aí Ele apresenta uma segunda etapa: agora que você chegou até mim, então você tem que saber como me seguir. Então Ele está falando de dois momentos, duas etapas. A primeira etapa é: estou distante e a minha distância de Deus me gera necessidades. A segunda etapa é: estou perto, já o entendi, o aceitei, o reconheci, agora eu tenho que saber como segui-lo. Esses dois textos merecem uma observação, porque ao ler aqui, olha, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós costumamos ler esse texto e compreender mal Mateus 11, 28 ao 30. Compreendemos muito mal Mateus 28, porque geralmente ficamos em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente só fica nessa parte. Mas há uma segunda parte. O Senhor disse: você está cansado? Vem a mim, eu tenho alívio. Mas aí então Ele faz uma segunda parte, que a gente muitas vezes não cita, talvez porque a gente não goste dessa parte. Da primeira parte nós gostamos: eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou estressado, minha vida é uma luta. Então ir até Jesus é muito bom, porque Ele traz alívio. Mas a segunda parte talvez a gente não se identifique muito com ela, porque Jesus diz: tome o meu jugo sobre ti e me segue. O que nós muitas vezes não percebemos ao ler esse texto é que Ele está falando de uma troca. Você percebeu? Jesus está fazendo uma proposta de duas obras. Ele faz uma obra em tua vida e você assume uma outra obra. Ele diz: venha você que está cansado, e vindo Ele vai te aliviar. Mas aí Ele então faz uma segunda proposta: em contrapartida, eu te dou um jugo. Vinde após mim, vamos ler, verso 28, todos que estáis cansados, e o verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Então a proposta de Jesus é uma troca. Você vem até mim, eu te alivio, mas agora, vindo até mim, você precisa saber como me seguir, e para me seguir você tem que assumir o meu jugo sobre você. Eu não sei se você sabe o que é um jugo, mas é um objeto, é uma peça que se coloca sobre animais. Então é comparado a um madeiro que se carrega. Então o que Jesus está dizendo é: você vem até mim e eu te alivio. Mas você, para me seguir, você tem que assumir o jugo. E assumir o jugo que Jesus tem é incondicional. Você não pode optar. Não é uma opção, é uma condição imposta. Se você chegou a Ele, você tem que assumir a segunda parte desse relacionamento. Se é uma aliança, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Na parte de Deus, Ele te alivia e te dá descanso. Na tua parte, você assume o seu compromisso de ser um cristão e carregar o jugo dele. Agora veja o que diz o verso 29 de Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo. Veja a dinâmica que Jesus está usando aqui. Ele está dizendo: você me traz o teu cansaço e eu te dou o meu jugo. Mas Ele diz: não se preocupe, é uma troca justa.
Porque você vai estar me dando o teu cansaço e eu vou estar dando a você algo para você carregar, mas que vai te dar descanso. Então o não entendimento desse texto continua com o fato de nós não compreendermos que há uma diferença entre alívio e descanso. Então quando você se aproxima de Jesus, e nos aproximamos de Jesus por necessidade, a grande esmagadora maioria, se não todo cristão, se aproxima de Jesus por necessidade. O que nos leva até Jesus é a necessidade de salvação, a necessidade de cura, a necessidade de libertação, a necessidade de sair de problemas. A necessidade nos atrai e não há vergonha nisso, irmãos. Há uma realidade nisso, nós somos dependentes de Deus. Você não tem que se sentir envergonhado. Tem muita gente que diz assim: eu não vou procurar Jesus agora porque eu estou com um problema, eu vou esperar o problema passar porque eu não quero procurar porque eu tenho um problema. Então você nunca vai procurá-lo, porque nós sempre teremos problemas que nós não temos como resolver, nós sempre teremos dificuldades que nós não sabemos como lidar com elas. Então Jesus está dizendo: pode vir com o seu problema, não é constrangimento, mas agora você leva o jugo. E o jugo que eu vou te dar, vai te dar descanso. Alívio é algo passageiro, descanso é algo permanente. O alívio é aquela situação de aperto que você está vivendo e de repente aquilo te é retirado e você respira. Mas não significa que você descansou. Você precisa de, depois daquele aperto, um tempo de paz para poder descansar. Se você já viveu algum momento de aperto, então você sabe que naquele instante do aperto, o alívio é algo maravilhoso. Mas você precisa que aquele alívio se estenda por um tempo, para que ele se transforme em descanso. Agora, o que é interessante na dinâmica da oferta de Jesus é: você encontra alívio ao se encontrar com Ele, porque Ele tira de você a carga do pecado. Mas você encontra descanso carregando o jugo dele. É uma troca de cargas. Ele tira a carga que você não suporta e coloca a carga da santidade em você. Para você viver em descanso, você precisa carregar o jugo do Cristo, que é a carga de santidade. A carga de santidade, ela tem seu peso, mas ela descansa. Porque quando nós nos santificamos, nós então nos transformamos em pessoas cada vez mais aptas para o céu. A santificação é um processo. A salvação é imediata, mas a santificação ela depende de tempo. Então, ao ser santificado, você está se preparando para morar no céu, se habilitando para ser um cidadão celestial, aprendendo as leis do céu, as regras de um homem santo, de uma mulher santa. E isso é o jugo de Jesus, é suave e leve, e Ele vai te dar descanso, porque o que cansa o homem é o pecado. Irmãos, o que nos cansa é o pecado, e todas as vezes que nós nos prendemos ao pecado, todas as vezes que nos aliamos ao pecado, isso nos destrói a alma, isso nos leva a um cansaço absurdo. Então o Senhor tem uma proposta para você, de uma troca. A gente nunca parou para pensar nisso, mas o texto de Mateus 11, 28 ao 30, está falando de uma troca. Você me dá seu cansaço, eu te dou meu jugo. E isso não é negociável. Para seguir Jesus, você tem que assumir o jugo de Jesus. Em Jeremias, no capítulo de número 31, no verso 25, diz: eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei forças ao enfraquecido. Pode ir a Ele, Ele vai te aliviar, Ele vai te restaurar as forças, o ânimo, Ele vai fazer com quem está exausto ter forças renovadas. Pode ir a Ele, mas saiba de uma coisa: para isso se manter, você tem que assumir o jugo que Ele te dá. Então vem a segunda parte, que é interessante. Jesus alivia, mas não facilita. Então diga comigo: Jesus alivia, mas não facilita. Eu dei um tema para essa mensagem: o alívio da cruz. E aí, quando eu pensei nesse tema, eu pensei em um alívio em dois níveis. Eu pensei no alívio que a cruz de Cristo trouxe para nós, porque ao vencer a morte da cruz,
nós fomos aliviados. Mas eu também penso no alívio de levar a nossa própria cruz. Há um alívio em seguir Jesus carregando o jugo dele, mas também seguir Jesus carregando a sua cruz. Jesus alivia, mas não facilita, irmão. Jesus promete em Mateus 11, 28, aliviar e descansar, mas ele, em Mateus 16, 24, ele não tirou a cruz. Vai em Mateus 16, olha o verso 24, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e venha após mim. Olha o que ele está dizendo: eu alivio o teu cansaço, eu dou reforço à tua força, eu renovo o seu ânimo, eu alivio, mas eu não facilito. Se você quer vir após mim, então você precisa entender que tem que levar a tua cruz. Agora eu quero ler com você de novo Mateus 11, 24, Mateus 16, 24. Olha aí, Mateus 16, 24. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Olha para mim, não é assumir a cruz de Cristo. De Cristo você vai assumir o jugo, e o jugo de Cristo é santificação. É um preço a ser pago de vida de santidade. E isso pesa, ser santo pesa, mas descansa, porque o santo viverá a vida eterna em descanso eterno, e a vida eterna em descanso e paz eterna. Agora Jesus está dizendo aqui, olha, se você quer me seguir, quer ser meu discípulo, então você vai pegar a sua cruz. Veja que agora é outra realidade, ele não está falando de pegar algo dele, pegar o que é seu. E aí eu gostaria de dizer uma coisa para você, irmão: Jesus não vai aliviar isso aí. Ele alivia o teu cansaço, ele fortalece você, ele te dá descanso, mas ele não vai facilitar as coisas. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Lucas 14, 27 nos diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Olha que palavra dura, mas verdadeira e importante. Lucas 14, 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Você não pode seguir Jesus sem cruz. O interessante é que Jesus não diz qual é a cruz, mas nós temos uma noção quando nós pegamos a nossa. Eu poderia dizer que para cada um de nós a cruz é uma realidade, uma doença, um problema que nunca se resolve, uma situação de incômodo permanente, eu não sei, mas a gente sabe quando é a cruz, porque a cruz, primeiro, pesa, segundo, é nossa. A gente olha para o outro e não vê a nossa cruz no outro. E a gente até acha que o outro está vivendo uma vida melhor porque não tem a nossa cruz, mas ele tem a dele. E a gente olha e fala assim: não, fulano está vivendo uma vida tão boa, a minha vida está tão ruim, Deus ama mais a ele do que a mim. Você que pensa, você não sabe a cruz dele? Você não sabe o tamanho da cruz dele? Jesus também não diz com que material é feita essa cruz. Então tem crente carregando cruz de isopor, tem crente carregando cruz de ferro. Você não sabe o peso dessa cruz. O fato é que a gente sabe quando é cruz porque ninguém tem a nossa. A gente sabe quando é cruz porque pesa. A gente sabe quando é cruz porque é nossa. E a gente sabe que é cruz porque ela não se dissolve. A cruz é aquela realidade de Jesus subindo o Gólgota e aquela madeira arrastando no chão não se desgastava. A cruz chegou lá inteirinha. E deixa eu dizer uma coisa para você: não tenta picar a cruz, você vai precisar dela inteira. Você vai precisar da sua cruz inteirinha. Tem crente precisando, desejando serrar um pedaço da cruz quando ela começa a ficar pesada. Então ele pede um serrote espiritual e vai começar a serrar pedaços da cruz. Não faz isso não.
Porque Jesus disse assim: olha, você quer ser meu discípulo? Então entenda uma coisa, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. E pega a tua cruz e me segue. E não fica observando o tamanho dela, a dimensão dela, o peso dela. Pega a tua cruz e vem atrás de mim. E se você não for capaz de pegar a tua cruz, então não venha atrás de mim. Em Marcos 10, 21, um jovem rico quis seguir Jesus e achava que Jesus ia facilitar para ele. E ele disse para Jesus: eu quero te seguir. Jesus disse: então tudo bem. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, porque você precisa urgentemente de uma cruz. Aquele jovem tinha tudo, mas não tinha uma cruz. Então não dá para seguir Jesus sem cruz. Pega tudo que você tem, dá aos pobres. Você está vivendo uma vida muito boa, está tudo tranquilo na tua vida, você é um crente perfeito, você observa a lei como você me disse, está tudo bem? Tá, então você está precisando de uma cruz. Para me seguir você tem que ter cruz. E aquele jovem coçou a cabeça, pensou 10 vezes e não seguiu Jesus. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Eu não posso seguir Jesus sem cruz. E aí eu vou falar uma coisa muito importante para você, meu irmão. Você vai precisar dela. Você vai precisar da sua cruz. E o alívio da cruz é exatamente a necessidade dela. Você não pode abandonar a sua cruz. Então a primeira verdade aqui sobre a sua cruz é: você não pode abandonar a sua cruz, você vai precisar dela. Em Apocalipse 2:10, a palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida eterna. Em outras palavras, leva a tua cruz que ela vai ser trocada. Você carrega a tua cruz e lá no céu Deus vai trocar ela com a coroa. Então, em outras palavras, se você chegar sem cruz, você precisa da sua cruz. Uma vez eu ouvi uma ilustração de alguém que falava sobre a cruz. Olha para mim, filho. Alguém que falava sobre a cruz, e ele usou uma ilustração muito interessante. Ele dizia que uma pessoa carregava a cruz seguindo Jesus, mas ele começou a ficar pesado, ele serrava um pedaço, ficava pesado, ele serrava, até que chegaram a um abismo. E para transpor esse abismo, a dimensão era a cruz. E cada um colocava a sua cruz, passava por cima dela e atravessava. Mas aquele homem que foi partindo a cruz, o abismo ficou muito maior do que a sua cruz. Então ele não deu conta. Não diminui sua cruz, você tem que levar ela inteirinha. E você vai precisar dela, porque você vai precisar dela para trocar pela coroa da vida eterna. A gente canta uma canção aqui que é assim, ó: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos cantar de novo? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então a realidade é essa: você precisa da tua cruz. É difícil entender isso, mas tem que aceitar. Você tem a tua cruz, eu tenho a minha. O irmão tem a sua, eu tenho a minha. Você tem a sua, eu tenho a minha. E não pense que está mais fácil para mim, e eu não vou pensar que está mais fácil para você também, porque a tua cruz é o tamanho exato para caber você. E isso está dentro da dimensão da tua força. Então a cruz de cada um é diferente. Você precisa de levar a sua cruz até o fim. E a segunda verdade sobre carregar a sua cruz é que a sua cruz é suficiente. Olha para mim, irmão. A sua cruz basta. Diga comigo: a minha cruz é suficiente. Vamos de novo. A minha cruz é suficiente. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa carregar dos outros. E você não precisa acrescentar peso nessa sua cruz, irmão. A sua cruz já é suficiente. Mas aí o que eu acho interessante é que a gente costuma aumentar o peso da cruz colocando o problema dos outros na nossa cruz. Então a tua cruz te basta. Você quer seguir Jesus? Pega a tua cruz. Já deu. Mas para que você fica colocando mais peso na tua cruz? Assumindo o problema que não é teu, tentando carregar a cruz do outro.
É impossível você levar a cruz do outro, você tem que levar a sua cruz. Mas por que a gente insiste em achar que temos que levar a cruz do outro e aliviar para o outro? Enquanto nós fazemos isso, nós avolumamos sobre nós o peso da cruz, vai ficar difícil. Vai chegar um momento que você não conseguirá carregar a tua cruz e nem o que você acrescentou a ela. A tua cruz basta. Você sabe qual que é o grande problema da cruz? A cruz é um problema, é uma luta, é uma dificuldade, é alguma coisa difícil. E ele é um mal. E a palavra de Deus nos diz que basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34, basta cada dia o seu próprio mal. E sabe o que isso significa? Se você ficar guardando o mal de um dia para o outro, você vai acumular mal. E você vai aumentar o peso da cruz. Você tem que aprender a deixar o problema de hoje morrer hoje, porque amanhã haverá um grupo de novos problemas. E se você ficar carregando, você vai avolumando problemas, e a tua cruz vai ficando difícil, meu irmão. E você não vai dar conta de chegar até o fim dessa caminhada. Para de ficar guardando ontem, anteontem, problemas do passado. Para de ficar somando a essa cruz problema de outras pessoas. Basta cada dia o seu próprio mal. Você sabe o que você tem que fazer? Ao terminar o dia, você tem que sepultá-lo, enterrar o dia. E hoje eu vim fazer uma proposta para você, a proposta do Evangelho. Eu vim apresentar a você a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: você está cansado, fraco, fadigado e não conseguirá chegar ao fim. Jesus veio para te aliviar. Ao te trazer alívio, Ele coloca sobre você o jugo da santidade. Você tem que cumprir esse jugo, levar uma vida de santidade, pagar um preço pela santidade, porque isso te dará descanso eterno. Mas lembre-se, Jesus não vai facilitar, a sua cruz está com você, mas pega somente a sua cruz, não pega a cruz do outro, pega somente a tua cruz, ela já é suficiente para você trocar pela tua coroa, e não coloca sobre ela mal sobre mal, basta cada dia o seu próprio mal. Então eu vim dizer 4 coisas para você. Primeiro, descansa em Deus. Descansa em Deus. Ele é Deus. Ele é poderoso, descanse em Deus. Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. É uma pena, irmão, a gente tem horário para acabar culto. Descansa em Deus. Olha para mim, filho. Descansa em Deus. Descansar em Deus não é você falar assim, beleza, estou bem agora, aliviei. Não. Descansar em Deus é às vezes estar até com o coração apertado, mas deixar na mão dEle. Não tira da mão dEle os teus problemas. Descansar em Deus é entender que Ele tem poder para resolver, então você entrega para Ele e deixa com Ele. Então a minha primeira proposta, que é a proposta do Evangelho, é: descansa em Deus. Quem está cansado agora, nós vamos fazer uma oração de caminho até a cruz do Cristo. E Ele vai nos aliviar daquilo que nós não somos capazes. A segunda proposta do Evangelho é: renove suas forças nele. Você está cansado hoje, Deus te renovará hoje em nome de Jesus. Amanhã virão novas lutas, porque a vida é isso mesmo. Mas ao término do dia, você sepulta aquele dia e o Senhor renova suas forças. Quando você coloca o joelho no chão em santidade, ora ao Senhor, Ele vai te renovar para um novo dia. E ao término daquele dia, você sepulta aquele dia, dobra os seus joelhos, o Senhor renova sua força para um novo dia. Mas não desista, e essa é a minha terceira proposta. Pega a tua cruz. Pega, não deixa ela para trás, leva, porque você vai precisar apresentar ao Senhor essa cruz. E minha quarta e última proposta, que na realidade é a proposta do Evangelho: não desista. Já está chegando o fim de tudo. Irmãos, nunca esteve tão perto a volta do nosso Senhor e Mestre. Já está acabando. Olha para mim, irmão, está acabando. Vai acabar. Fique de pé então, querido.